Bom dia, mais um dia de jejum, de oração. Bom dia, mães que oram. Agradecemos ao Senhor por mais uma manhã. Dia me escolheu. Bom dia. Ontem nem deu para eu avisar que hoje eu estaria aqui, mas todas as segundas nós estamos aqui para juntas podermos buscarmos ao Senhor. Mais uma semana se iniciou ontem. Amém? Bom dia. Hoje nós vamos agradecer a Deus juntas. Bom dia, vou dar um tempinho para vocês irem entrando, porque ontem não deu para eu avisar. Bom dia, Irene, bom dia, Maria José, Pina. Estamos nessa jornada de jejum, de oração e para que o Senhor possa, para que a gente possa ter essa comunhão com Deus e já começar uma semana pedindo ao Senhor a graça dele, a misericórdia dele sobre nós, para que o comum se torne extraordinário. Essa é a verdade. Hoje nós vamos falar sobre isso. O pão diário, sobre o pão de cada dia, que a nossa dependência ela possa ser diária. Bom dia. Hoje a gente vive num mundo tão cheio de desafios, não é verdade? Ontem o meu filhinho de 13 anos, à tarde, começou a sentir uma dorzinha na garganta. Hoje ele não vai para a escola. E a gente vive nesse mundo cheio de incertezas, né? Não sei se está de Covid, se não está. E eu estava pensando nisso, né? Como que a gente realmente precisa de depender do Senhor em todas as coisas. E ontem à noite ele falou que os amiguinhos dele também estão todos gripados, então não sabe se é flu, não sabe se é Covid. E a gente vive nesse mundo, né? Cheio de incertezas. Mas para a gente depender mesmo de um Deus que é fiel, que é verdadeiro. E hoje nós vamos falar um pouquinho disso. A nossa dependência. Nós vamos jejuar hoje para que a nossa dependência ela possa crescer a cada dia. A nossa dependência em Deus. Eu li ontem uma passagem em Oséias no capítulo 13, versículo 6. E eu falei, Deus, como que nós temos a tendência da gente esquecer, em questão de segundos, tudo que o Senhor faz conosco diariamente. Ontem eu vivi um dia que eu falei, nós somos mães que oram e a gente tem que ter a prática da oração na nossa vida sempre, e nós temos isso porque se você segue Mães que Oram aqui nas redes sociais é porque você é uma mãe e porque você crê no poder da oração. E então você tem a prática da oração na sua vida. Mas muitas vezes, quando nós estamos vivendo a resposta da oração, nós esquecemos que um dia a gente orou por aquilo que nós estamos vivendo. E eu falei, para Deus que eu nunca quero esquecer os meus pedidos de oração, que eu quero estar vivendo a vida, lembrando que eu estou vivendo uma oração que eu fiz. Quando os nossos filhos, eles recebem na vida dele a oração e quando eles vão caminhando de acordo com aquilo que nós oramos, quando ele estiver vivendo algo que você orou, que a gente tenha esses olhos para poder agradecer. Hoje o meu filho está vivendo aquilo que eu orei um dia.
Eu não sei se vocês estão compreendendo, porque nós temos a facilidade de esquecer o que um dia nós oramos, porque sempre nós vamos ter desafios e os nossos desafios eles crescem a cada dia. Os meus desafios de hoje podem não ser os desafios de ontem e amanhã vão aparecer outros, mas eu nunca posso esquecer que um dia eu orei por aquilo que eu estou vivendo. Um dia eu orei, no dia anterior eu orei para viver o meu outro dia, o meu dia seguinte. E se eu oro pelo alimento do meu dia, um dia eu orei por ele e eu estou vivendo a resposta de oração todos os dias. Que os novos desafios não possam nos tirar a capacidade de agradecer pelas orações que nós recebemos, pelas respostas de orações que nós recebemos. Eu não sei se vocês estão compreendendo, mas ontem eu fiquei assim 5 anos aqui, né, na cidade onde eu moro, e eu fiquei 5 anos orando para Deus nos enviar para uma igreja. É muito difícil quando você muda de país, você achar uma igreja que encaixe toda a sua família, porque eu tenho um filho de 23 anos, outro filho de 13 anos, né? Tenho meu esposo. Como que é difícil, é um desafio que toda aquela família sinta-se à vontade naquela igreja. Isso não é fácil. E eu orava a Deus para enviar a gente para uma igreja que toda a família se sentisse bem. E ontem, né, nós tem 1 ano e pouquinho que nós estamos indo nessa igreja. E quando foi ontem, nós nos tornamos membros dessa igreja e eu fiquei tão feliz de poder estar ali e o meu filho estar bem, os meus filhos estarem bem, o meu esposo, meu marido se sentir bem naquela igreja. E eu agradeci a Deus, eu falei assim, um dia eu orei por isso. Um dia eu orei por essa igreja e hoje eu estou vivendo essa resposta de oração. E isso nos faz cada dia mais crescer na dependência e na gratidão. Quando nós estamos à mesa, a gente tem aprendido falando sobre mães teólogas, né? E foi outro dia eu recebi uma mensagem de uma mãe e ela falando assim que ela está conseguindo fazer a devocional, está conseguindo reunir com a família. E ela falou assim, isso tudo eu aprendi nesses dias que nós estamos orando. Então, quer dizer, ela soube reconhecer que ela está vivendo aquilo que ela orou. Que a gente possa ter essa habilidade da gente enxergar que nós estamos vivendo aquilo que nós oramos um dia. E é isso que eu quero trazer para nós. Em Oséias, no capítulo 13, no versículo 6, olha que interessante que está escrito aqui. Oséias, capítulo 13, versículo 6. Mas quando vocês receberam a boa terra, vocês comeram e ficaram satisfeitos. Então se tornaram orgulhosos e me esqueceram. Quando o povo aqui recebeu aquilo que eles estavam orando, eles se tornaram orgulhosos e se afastaram de Deus. Prestem atenção, mas quando vocês receberam a boa terra, vocês comeram, ficaram satisfeitos, então se tornaram orgulhosos e me esqueceram. Quando eles entraram na boa terra, onde tinha o leite, o mel, todos os dias, aquela terra que Deus tinha preparado para eles, quando eles entraram na terra, eles ficaram orgulhosos e se esqueceram que eles estavam ali, porque foi Deus que colocou eles ali. E hoje eu quero jejuar para que o nosso pão diário, que a gente agradeça sempre pelo nosso pão diário, por aquilo que nós recebemos de Deus todos os dias.
Hoje nós vamos jejuar para que a nossa dependência e gratidão ela cresça juntamente com os nossos filhos, a nossa família e à medida que nós vamos amadurecendo no Senhor. Então, quando a gente está sentada à mesa, quando a gente coloca esses hábitos, você lembra, na semana passada nós falamos sobre os hábitos da graça. Quando você senta numa mesa para poder ter uma refeição e ali você ora, que aquele momento de oração, ele possa ser um momento que você realmente esteja agradecendo pelo pão de cada dia. E que você saiba que amanhã você vai estar vivendo a resposta de oração que você orou hoje à mesa, porque Deus, ele nos dá o pão diário todos os dias, e todos os dias nós temos que ser gratos. Quando o povo de Israel, eles saíram do Egito e foram lá, estavam caminhando no deserto, eles tinham que pegar o maná todos os dias. E existia uma ordem sobre o povo de Israel. Eles não podiam guardar aquele maná que descia do céu. Aí eu fiquei pensando, mas por que não pode guardar? Se eles guardassem o maná que eles recebessem do céu, que eles estavam recebendo do céu, apodrecia. E existia essa ordem com o povo de Israel. Vocês não podem guardar pão de um dia para o outro. E nada que está escrito, Deus é um Deus de muitos detalhes. E por que o povo não podia guardar o pão de um dia para o outro? Não, todos os dias eles tinham que ir lá e pegar o pão, que o pão estava lá, nas árvores, estavam caídos, eles tinham que ir lá pegar, porque senão apodrecia, porque eles tinham que depender de Deus todos os dias. Se eles pegassem a mais, é porque eles estavam com medo de Deus não prover no próximo dia. Então, o que Deus estava falando com eles? Deus estava falando, dependam de mim todos os dias. Dependência e obediência. Isso mesmo, dependência e obediência. Todos os dias nós temos que depender do Senhor para viver aquele dia. Todos os dias, e nós não podemos guardar com medo de não ter amanhã. Quando meu filho começou a tossir ontem, durante a tarde, eu falei, gente, o menino estava bem, ele estava ótimo, mas nós temos que depender do Senhor todos os dias. E nós temos que reconhecer isso nas nossas vidas. Reconhecer a dependência. E é interessante, crescer em um lar cristão e orar regularmente antes da refeição tem um significado na vida dos nossos filhos para a eternidade. É interessante que essas pequenas coisas, esses pequenos hábitos, eles colocam no coração dos nossos filhos a dependência de uma forma sobrenatural. Nós vivemos num mundo hoje que tudo tem que ser de grande porte, tudo tem que aparecer demais, porque nós vamos muito pela imagem. E o simples tem se tornado cada vez mais ofuscado. Só que Satanás está ofuscando os nossos olhos, está mudando a nossa visão. Quando Jesus, quando a gente lê o Velho Testamento, Jesus ele era carregado de simplicidade e poder. É algo poderoso quando você senta à mesa e você ora antes da refeição, pelo pão diário. Isso faz com que os nossos filhos cresçam no senso de dependência de Deus. E a pressa, o dia, a pressão do dia, a correria do dia, cada dia mais tem retirado de nós
esses hábitos que nós precisamos colocar na nossa vida, porque é isso que faz com que os nossos filhos cresçam na dependência de Deus. Isso faz com que nós tenhamos o nosso senso de dependência de Deus. Eu agradeço pelo pão diário. Todos os dias eu tenho que agradecer. E naquele momento nós participarmos daquele momento e não fazendo o momento como se fosse um ritual. Você já viu quando a gente ora aqui em casa, às vezes, o meu filho fala assim, pai, você orou rápido, que ele fala assim, eu fiz a oração da fome, porque eu tô com muita fome, mas realmente participar daquele momento. Ao orarmos antes das nossas refeições, temos a oportunidade de reconhecer a nossa dependência e dar graças ao nosso Deus, que graciosamente nos dá todas as coisas. Se você agradece pelo pão diário, você é agradecido por tudo que tem na sua vida. Isso faz com que os nossos filhos cresçam em dependência de Deus. Na verdade, nós não reconhecemos. Quando foi na semana passada, na semana retrasada, o meu filho foi orar pelos mendigos na rua. E ele falou, ele não cabe na cabecinha dele como uma pessoa vai morar na rua. E ele falou assim, como que ela parou ali, mãe? Como que ela não tem uma casa? Como que ela não tem uma família? Por quê? Porque na cabeça dele, essas coisas são normais. Uma casa, um teto. Mas a gente mostrou para ele que tem pessoas que não têm teto, que não têm casa. E a gente foi explicando para ele que muitas vezes as pessoas elas não querem se encontrar ali naquele lugar. Engraçado que teve um homem que chegou perto dele e ele falando assim, por que você quer que eu ore para você? E ele falou assim, eu quero que você ore para minha alma. Eu preciso de Deus. E eu falei com ele que às vezes os vícios, as drogas, as rejeições que a vida, né, que aquela família que ele teve, eu falei, filho, todo mundo que tá ali tem uma história triste, porque para a pessoa estar na rua é porque ela viveu uma história triste, ela viveu uma rejeição da família, ou ela, né, tem vícios de drogas. E ele foi compreendendo. Então, quando ele entra, né, na nossa casa, ele fala assim, eu tenho uma casa para morar, eu tenho um teto para morar. E eu falei assim, filho, e não é só nós termos o teto para morar, mas é a gente ter no nosso coração a gratidão de que nós temos esse teto, porque muitas vezes nós temos a casa, mas a gente não está ali com o nosso coração. E você tem que estar aqui com o nosso coração. Então esse senso, né? Por isso que é interessante, eu sempre falo isso aqui, sempre engaje o seu filho em qualquer projeto social da igreja, porque ele vai estar menos propício à depressão quando ele ora por uma pessoa, quando ele sai às ruas para poder dar refeição para uma pessoa. Eles fizeram essa pesquisa numa universidade do Canadá e eles, né, separaram aqueles grupos e eles falaram assim, aquelas pessoas que estão engajadas em qualquer projeto social, ela é menos propícia à depressão. Por isso que hoje os nossos jovens, as famílias estão muito depressivas. Por quê? Porque a gente está vivendo numa sociedade que a gente só pensa em nós, que centraliza em nós. E a gente transfere isso para os nossos filhos. Dos versículos que a gente tem mais lido essa semana aqui, que foi o meu filho mais velho, que ele pegou e falou assim, às vezes meu marido fica ansioso, né? A gente tem a empresa, meu marido está ansioso por causa da empresa, no início do ano foi um pouco difícil, né? Teve a onda do Covid novamente, então a empresa, aí ele falou assim, pai, está escrito aqui em Mateus 6 que a gente não vai acrescentar nada na nossa vida se a gente ficar preocupado. Nada. Por quê? Porque a gente está
centralizando em nós. E ele falou assim, a gente não acrescenta nem uma hora na nossa vida com a nossa preocupação. E aí nós começamos todas as manhãs, não por causa disso, todas as manhãs a gente ora e a gente lê a Bíblia às 7 horas da manhã. E como que as coisas começaram a mudar? E aí, quando foi essa semana, eu falei pro meu marido, falei assim, a gente está vivendo aquilo que nós começamos a orar no início do mês. No início do ano, nós começamos a orar por isso que nós estamos vivendo hoje. E quando a gente começa a ter esse discernimento do que a gente está vivendo são respostas de oração, isso traz um senso para a sua família de que Deus é poderoso e responde à oração de um justo. Eu recebi quando eu falei que nada substitui a oração de uma mãe, teve uma mulher, eu orei por ela, ela colocou ali nos comentários, foi até do Facebook, ela colocou assim, vocês têm que parar de idolatrar a oração de uma mãe. Qualquer pessoa que pode orar pelos filhos. Ela falou assim, sabe? Mas você via muita raiva no coração dela pelas palavras que ela falou. E ali na hora que eu fui andando ali no perfil dela, eu vi que ela é uma pessoa que é amargurada, sabe? E eu vi ali que ela ficou irada da gente falar que a oração de uma mãe tem poder. E foi aí que eu vi, que eu falei assim, como a oração de uma mãe tem poder. Como que a nossa oração sobre a vida dos nossos filhos tem um poder imensurável. E ali eu vi a fúria de Satanás contra nós, que oramos pelos nossos filhos. Tinha vários comentários. Eu não deixei o comentário dela ali. Eu nunca tiro o comentário, né? Mas o comentário dela eu retirei porque eu vi uma fúria do diabo sobre nós de uma forma muito, muito visível. E ela perdeu o tempo dela parar e dela escrever um texto enorme falando, para de idolatrar as mães, para de pensar que somente a oração da mãe tem poder. E ela escreveu assim com jeito de raiva. E ali o Espírito Santo me falou, filha, como a oração de uma mãe tem poder. E por que a oração de uma mãe não que tenha mais poder do que a oração de um homem ou de uma avó ou de um avô? Não. Sabe por quê? Útero na Bíblia significa, no hebraico, útero significa compaixão. Quando você vai olhar o útero na palavra, no significado dele, significa compaixão. Sabe por quê? Porque nós oramos com compaixão. Quando Jesus andou aqui sobre a terra, todo o milagre que ele realizou foi porque ele foi levado por compaixão. O que levou Jesus à cruz foi o sentimento de compaixão. E nós carregamos dentro de nós útero. Nós mulheres somos a compaixão nesse mundo. Nós que ensinamos os nossos filhos a terem compaixão. Um filho, ele vai continuar sendo filho, vivendo nesse mundo, se a mãe abandonar, se a mãe não tiver essa compaixão, ou se o pai também foi embora, aquele filho, esse ser humano, ele vai continuar crescendo, mas ficou nele uma lacuna que pode ser preenchida pelo Senhor.
Mas a falta da mãe é insubstituível, a falta do pai é insubstituível. Ele vai crescer com aquela lacuna que Deus vai preencher, porque nós vivemos num mundo caído. Mas é a mãe que leva a compaixão. Por que que um filho ele sofre muito mais, com certeza, quando tem essa lacuna da mãe do que a lacuna do pai? Prestem atenção. Por quê? Porque nós temos essa compaixão. Nós carregamos dentro de nós essa compaixão. E o útero na Bíblia, quando eu olhei o significado de útero, eu falei, meu Deus, como que nós temos a compaixão? Então nós oramos com compaixão. Nós carregamos dentro de nós, por isso que a oração de uma mãe, ela é sim insubstituível. Não que aquela pessoa vai ser fadada ao sofrimento, de jeito nenhum. Deus levanta outra pessoa para suprir aquela necessidade. Deus levanta uma avó, Deus levanta uma tia para suprir a necessidade daquela pessoa. Mas a lacuna ficou. Como se um pai foi embora, vai faltar a paternidade na vida daquele jovem, daquele rapaz. Deus vai preencher, mas a lacuna ficou. Mais um ser humano que a mãe abandona, ele fica com marcas. Por quê? Porque nós temos compaixão. Compaixão. Então, nada substitui a nossa oração e é nós que ensinamos os nossos filhos. Nós que ensinamos os nossos filhos nós que geramos neles, em cada um deles, essa compaixão quando nós oramos. Nós que ensinamos ele e geramos essa compaixão no mundo, na vida deles. Por isso, eu sempre lembro aqui a mãe de Abraham Lincoln, que foi um presidente dos Estados Unidos. Essa mulher, ela marcou a vida daquele menino, porque ela morreu quando ele tinha 9 anos de idade. Gente, isso é extraordinário. Ele que escreveu as frases sobre a mãe dele, que quando Mães que Oram estava nascendo, nasceu com essas frases desse homem. Ele falou assim, a mão que embala o berço governa o mundo. E a mãe dele viveu com ele somente 9 anos de vida dele. E ele fala essa frase que nunca mais eu esqueci. Depois dessa frase que esse homem falou, ele falou assim, as orações da minha mãe me acompanharam todos os dias da minha vida. Ela faleceu quando ele tinha 9 aninhos de idade, mas ele adulto, governando uma nação, ele deu valor à oração que a mãe dele fez enquanto ela estava viva, somente 9 anos de vida dele. As orações da minha mãe me acompanharam todos os dias da minha vida. E eu governo, não é eu que governo, é a minha mãe, é os ensinamentos da minha mãe que governa através de mim. São os ensinamentos, são as orações dela que faz com que eu exerça esse governo. A mão que embala o berço governa o mundo. Quando eu estava ontem passeando, foi antes de ontem, passeando, eu geralmente não faço isso, mas eu fui ali passeando para olhar as mensagens antigas do Facebook, e quando eu olhei o texto daquela mulher para nós, para mim, para você, porque se você é uma mãe que ora, eu olhei e falei assim, como que Satanás ele usa as pessoas e ela com ódio, né?
Eu vi ali ódio nas palavras dela. Para de falar isso. Para de orar agora. E é isso que Satanás faz conosco. Para de orar. Tenha desânimo. Não ore não, que não está adiantando nada. Mas ontem eu vivi um dia que eu oro por ele há muito tempo. Eu oro por ele há 5 anos que eu estou aqui. E Deus me fez lembrar cada oração que eu já orei sendo realizada na vida dos meus filhos. E eu falei assim, quando Satanás ele quer colocar esse ódio em nós, hoje eu quero trazer para você a gratidão do pão diário. Hoje eu quero trazer para você essa manhã, que você possa lembrar cada oração, cada resposta de oração que você está vivendo. Você está vivendo hoje respostas de oração que você já orou um dia? Se você sentou algum dia na sua mesa e já agradeceu pelo pão diário e até hoje você come diariamente, é porque é resposta da sua oração. Se o seu filho acorda todas as manhãs, sai para o trabalho, vai para a escola, é porque você orou para que isso acontecesse. Se você vive hoje, se você está saudável, é porque você tem orado. E eu quero te falar, quando nós terminamos ali, né, de fazer a oração da gratidão, aquela jornada da gratidão, e eu falei assim, Deus, eu quero viver esse senso de gratidão todos os dias. E quando eu olhei as palavras do próprio Satanás ali com a gente, eu comecei a agradecer a Deus e comecei a enxergar cada resposta de oração que eu tenho vivido hoje. Eu olho para o meu filho ano passado, meu filho de 23 anos, tem 1 ano e meio, eu lembro que por causa de um relacionamento, um relacionamento de namoro, e depois ele sofreu tanto, né, para sair desse relacionamento, e eu comecei a ver ele aumentar de peso e ficar depressivo. Isso foi há 1 ano e meio. E eu lembro que ele chegou perto de mim e eu só orava. Eu falei assim, filho, você pode contar. E você vê o seu filho chorar, o seu filho jovem chorar do jeito que ele ficou, sabe? Você vê as coisas acontecendo e você não ter poder de nada. Eu comecei a orar por eles, né? Como sempre já orava. Eu falei assim, Senhor, tira o meu filho. Arranca o sentimento que não é do Senhor do coração. E eu lembro que ele chegou perto de mim e ele falou assim, mãe, eu preciso de uma terapia. Eu preciso de uma terapia. E ali eu tenho uma amiga, né, do Brasil, que ela é do Mães que Oram, e eu falei com ela, ela é uma psicopedagoga, e eu falei assim, amiga, eu preciso que você me indique uma psicóloga para o meu filho. E aí ela me deu 2 nomes, né? Um era de um homem, outro era de uma mulher. E aí ele chegou perto de mim e eu falei assim, filho, você que vai olhar, né? Não tem nada. E aí, vai conseguir, Alane, vai conseguir, porque o meu filho conseguiu sair disso. E a mesma resposta de oração que eu tive, você vai ter. Em nome de Jesus, eu creio nisso. E aí nisso ele estava ali e ele começou a fazer, né? A terapia começou indo dia após dia e a gente orando juntos, e hoje, depois de 1 ano e meio, eu vejo ele tão bem, né? Ele falou assim, mãe, como que bem em todas as áreas. E ele falou assim, eu, né, estou bem, né, no trabalho, nas coisas. E eu falei assim, Senhor, eu nunca quero esquecer aqueles dias de angústia e de saber que eu vivo a oração que eu fiz naquele tempo, há 1 ano e meio. Então, todas as vezes que eu vejo ele bem, que eu vejo ele saindo para ir para a academia, que eu vejo ele saindo para ir para a igreja, que eu vejo ele feliz, eu lembro desse tempo que nós vivemos, que foi tão difícil.
que foi tão difícil, mas eu não quero que os próximos desafios, os desafios não acabaram. Todo dia surgem novos desafios para eu orar pela vida dos meus filhos, mas eu não quero esquecer e eu não posso esquecer que eu estou vivendo respostas de oração que eu fiz. Vocês entenderam isso que eu quero trazer para nós essa manhã? Vocês estão compreendendo que sempre nós vamos ter pedidos de oração, mas sempre nós estamos vivendo respostas de oração. Principalmente nós que oramos aqui. Nós que somos mães que oram. Você está vivendo hoje uma resposta de oração. Eu tenho certeza. Muitos desafios estão à sua frente, mas você está vivendo hoje resposta de oração. E quando você vive com esse senso, a sua fé, ela se torna grande para você vencer os próximos desafios. E sabe, é por isso que Satanás quer matar a nossa fé. Ele quer exterminar a nossa fé, porque ele sabe que a linguagem de Deus é a fé. Deus não entende outra língua a não ser a fé. É isso com que faz que as nossas orações sejam respondidas. E quando você vive com o senso de que você está vivendo resposta de oração, isso cresce fé em você. Você fica com uma fé grande e as montanhas se movem na sua frente. E as montanhas saem da sua frente. Você começa a olhar, nossa, eu estava orando há um tempo para que eu vivesse isso hoje. E aí te dá mais fé. Então eu consigo vencer essa montanha que está à minha frente. Eu consigo vencer. Porque Jesus, quando ele chega ali perto dos discípulos, ele fala assim: homens de pequena fé, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá a esse monte, move-te para lá, e ele se moverá. Homens de pequena... Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, se você tiver uma pequena fé, nós vamos dizer aos montes, move-te para lá, e ele se moverá. E não haverá nada impossível para você. Quantos montes se moveram já na minha frente? Você já teve montes que se moveram à sua frente? Você já teve algum monte que se moveu na sua frente? Se você já teve montes que se moveram, que já saíram da sua frente, hoje é o dia de você lembrar que tem fé no seu coração para você ainda mover os próximos montes que virão. Como, né, Marilene? Eu sei, cada um de nós aqui temos uma história. Ontem a gente passou a tarde na casa de uns irmãos da igreja e aí eu falei, cada pessoa tem uma história. Cada pessoa, olha só, a Cláudia foi curada de um câncer. Então hoje a Cláudia, ela vive o que ela orou um dia. É isso que nós não podemos esquecer. Eu já orei um dia o que eu estou vivendo hoje. E isso cresce fé em você. Ontem, quando a gente estava lá na casa dos irmãos, ela contando a história dela, eu falei, gente, quantas histórias nós carregamos no nosso corpo, no nosso útero. E Deus tem mais histórias para escrever para nós de milagres. Tem mais histórias. Né? Como a Glaucia, como todos nós vivemos hoje o que nós oramos um dia. Nós vivemos hoje o que nós oramos um dia. Hoje eu quero que você traga à memória cada oração que você fez pelos seus filhos, que você já está vivendo.
Porque isso vai te dar uma fé tão grande para você viver os próximos dias que você tem à sua frente, as próximas montanhas que você tem que vencer. A Gláucia, a gente, né, falou assim, a gente fez uma live um dia falando, tire a sua ideia do papel. Quantas mães depois daquele dia tiraram a ideia do papel? Eu mesmo tirei a minha ideia do papel. E aí eu falo assim, hoje eu vivo o que a gente falou naquela live um dia. A gente vive o que um dia a gente falou. E esse senso nunca pode sair da nossa vida. É o que a gente tem que praticar diariamente. A comida na nossa mesa não é apenas uma refeição. Em vez disso, quando reconhecemos a nossa dependência, começamos a ver cada refeição como uma resposta tangível de oração. A partir de hoje, quando você comer qualquer refeição, o Espírito Santo vai trazer à sua memória essa manhã hoje que nós estamos jejuando. Que você está comendo é uma resposta tangível de oração. O que comemos demonstra a provisão da mão de Deus, e agradecer por nossa comida não precisa ser reduzido a uma frase vazia, mas é uma verdadeira gratidão de que Deus tudo provê. Não é simplesmente um pão diário, mas é nós estarmos dependendo de Deus todos os dias. A comida que nós comemos, quando nós colocamos no prato, é a provisão de Deus todos os dias. Não é apenas uma refeição, mas é a gente reconhecer a nossa dependência diária. Nossas palavras de agradecimento em pequenas coisas assim são um ato de adoração que nos lembra não apenas da nossa provisão física, mas também de uma realidade espiritual. Não são apenas nossos estômagos que precisam ser preenchidos. O pão de cada dia que precisamos é tanto físico quanto espiritual. E Cristo nos aponta para essa verdade. Quando Jesus ali alimenta a multidão, pouco depois de alimentar os 5.000, Jesus disse à multidão, em verdade vos digo, que não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Isso está escrito em João capítulo 6, vamos ler juntas. Olha o que Jesus diz. Porque quando nós temos esse senso no físico, a gente precisa de ver, de enxergar, a gente tem que trazer esse senso para todas as áreas da nossa vida e para o espiritual. João 6, no versículo 32 e 33. Olha que interessante que Jesus fala. Jesus disse, não foi Moisés quem deu o pão do céu, foi meu Pai. Agora ele oferece a vocês o verdadeiro pão do céu, porque o pão que Deus dá é aquele que desceu do céu e é ele quem dá vida ao mundo. Não foi Moisés que deu para vocês aquele pão, mas foi o meu Pai, foi Deus que proveu para vocês aquele pão. Então orar pelo pão de cada dia é agradecer pelo que Deus forneceu e lembrar quem Deus é. Nossas necessidades físicas nos apontam para aquele que nos dá a vida, não apenas na forma de sustento, mas também de salvação. Nossas mesas da vida real. Nós vivemos nós estamos sempre sentadas à mesa. Quando nós temos a nossa vida e a nossa esperança em Deus,
Quando nós temos esse senso de agradecimento, nós sempre estamos sentadas à mesa e temos que agradecer por tudo que nós temos, por tudo que nós somos. E o tempo todo agradecer por aquilo que nós estamos vivendo. Esse ano eu comecei assim um ano... Ontem o meu marido falou assim comigo. Ele segurou na minha mão. Tem algo que a gente ora, tem tantos anos juntos. E aí ele falou assim, esse ano, linda, esse ano, as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida. Esse ano, e ele pegou a minha mão na hora que a gente estava voltando da casa dos nossos amigos, ele pegou na minha mão assim no carro e ele falou assim, esse ano nós vamos viver essa resposta. Aí eu falei assim, aí ele falou assim, por que você não crê? Eu falei, não, lindo, nós já estamos vivendo. Eu já estou vivendo aquilo que eu orei. E isso só vai completar. Isso só vai completar aquilo que eu já tenho orado, mas eu já tenho vivido. Nós já temos vivido aquilo que nós oramos durante tanto tempo. E ontem foi um dia que eu tive essa percepção o tempo inteiro. Não sei o que me deu ontem, mas eu tive essa percepção o tempo todo. Eu falei, Deus, eu tô vivendo. Eu acho que é porque eu orei tanto para estar numa igreja com a minha família, que meus filhos gostassem, que principalmente o meu filho mais velho. E ontem nós nos tornamos membros dessa igreja depois de 1 ano e alguns meses. E eu vi o meu filho trabalhando na igreja, né? Coisa que ele nunca... E aí eu falei assim, eu quero viver esse momento e agradecer por esse momento. Porque foram tantos anos orando. Tantos anos. E na hora que eu estava vindo, a gente estava indo no supermercado, tinha um mendigo assim, ele estava drogado. E ele começou a gritar. E eu lembro na época que eu ia pegava o trem, porque aqui na minha cidade eles não usam muito o trem. O trem, ele passa, né, dentro de um subúrbio. E ali eu já vi muitas coisas acontecerem no trem. Né, pessoas drogadas, eu já vi muitas coisas, muitas. E aí, toda vez que eu tava no trem, eu orava e falava assim, Deus, eu não queria estar aqui. E eu fui 3 anos dentro daquele trem, né, e falando assim, Deus, eu não queria estar aqui. E aí, eu falei assim, Deus, hoje eu vivo, hoje eu não estou, hoje eu não tenho que pegar o trem de manhã e ser exposta a tantas situações que eu vi, que eu participei ali, né? Quando eu entrava dentro do trem, aquele cheiro de maconha, porque aqui é assim, né? O transporte público, que é o trem, ele passa dentro assim do subúrbio, então eu entrava no trem, às vezes eu ficava com medo, porque ali tinha homens que estavam drogados, sabe? E eu passava aquilo ali todas as manhãs. E eu falei, tem um ano e quase 2 anos que eu não vivo isso mais. E ontem foi esse dia, eu agradeci tanto, falei, muito obrigada, Deus. Porque eu passava aquele medo todas as manhãs. Uma vez eu vi um homem se masturbando assim, perto assim da gente. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu fiquei com aquela cena na minha cabeça há muito tempo. E eu falei assim, nossa, gente, que coisa horrível. E eu vi aquilo, sabe, quando eu tava assim, que ele era mendigo, passando, e na hora que eu passei, então eu fiquei com aquilo. São coisas que a gente enfrenta na vida, e eu falei assim, muito, glória a Deus, porque hoje eu não vivo com esse medo mais de entrar dentro de um trem e de ver aquilo que eu vi. De entrar dentro de um vagão, de passar perto das pessoas. Eu não vivo com esse medo, eu não tenho que sair, eu não tenho que pegar esse trem mais. Eu falo assim que os trens aqui da minha cidade tem muita minha oração. Porque, e você às vezes não pode entender, mas a cidade de Miami, ela não tem assim esse transporte público.
Igual, por exemplo, na cidade de Nova York eu andava com transporte público, porque lá tem esse costume, mas aqui todo mundo tem carro, mas meu trabalho era perto, né, do trem, então aqui não tinha muito esse costume de pegar, então não tinha policiamento, e Miami cresceu muito desde quando eu cheguei aqui, e eu comecei a orar por esses trens, falei, Senhor, abençoe o transporte público dessa cidade. Hoje não, hoje os trens são todos novinhos, né, eles mudaram, hoje tem policiamento, eu tô falando questão de 4 anos, toda vez que eu falo, né, que tem os trens, aí eu falo assim, tem a minha oração dentro daquele trem ali. Aquele trem ali, ele agora mudou todo, porque eu oro pelas pessoas que agora andam no transporte público. E eu creio que Deus ouve mesmo a oração de um justo, muito pode ser os efeitos. Hoje os trens aqui são todos novinhos, tem policiamento na cidade, mas não era assim quando eu cheguei. Então hoje a gente vive aquilo que eu orei um dia. E eu quero que nessa manhã, né, nesse dia, que você traga esse senso para a sua vida. E eu tenho certeza que ontem eu fui tão levada a olhar essas coisas e aquela fé cresceu tão dentro de mim de uma forma tão grande que eu vou vencer. Eu sei que várias montanhas ainda vão sair da minha frente, como vão sair da sua. E que nessa manhã o Espírito Santo te leve a lembrar que você vive orações que você já fez. Que hoje você está vivendo orações que você já fez um dia. Sejam frases eloquentes ou palavras simples de uma criança, orar humilde e honestamente por nosso pão de cada dia, físico e espiritual, nos lembra da nossa dependência. E é isso que eu quero trazer para nós. Ao redor das nossas mesas, podemos modelar essa dependência enquanto agradecemos a Deus por nossa comida. Não é apenas algo que fazemos como cristãos, mas é uma maneira de reconhecer nossa necessidade e sua provisão. Provisão para o nosso pão diário e provisão como pão da vida. Amém? Espero que você leve essa palavra no seu coração, que Deus mude a sua visão, que você tenha esse senso, e que você nunca possa esquecer que nada substitui a sua oração pela vida do seu filho, por sua vida. Nada na sua vida, nada é mais poderoso do que a sua oração. Os pais devem orar pelos filhos e nada vai substituir também a oração de um pai por um filho. Nada. Por quê? Porque eles precisam da nossa oração, da oração do pai, da oração dos avós, da oração. Essas lacunas vão ser preenchidas, mas nada substitui o poder da sua oração. Vamos colocar aí os pedidos de oração. Eu vou orar pelo seu pedido de oração. Nós vamos orar aqui agora e que a gente possa ter esse senso, em nome de Jesus, de que hoje nós estamos vivendo, né, o poder da nossa oração, aquilo que nós oramos um dia. Em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, coloque aí o seu pedido de oração. Amém, amém, Ana Paula. Obrigada por ter compartilhado o seu testemunho, Cláudia, Gláucia. Isso nos faz Irene, né? Isso nos dá tanta fé, né? Então vamos orar. Deus, muito obrigada por essa manhã, obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor. Tá vivendo 7 anos de oração hoje, isso é resposta de oração. Deus, muito obrigada porque nós estamos aqui em família, Senhor, porque nós somos mães que oram. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, porque hoje nós vivemos, sim, orações que nós fizemos um dia. Que o Senhor possa trazer para nós esse senso, Senhor, de que a oração tem poder. Nós queremos viver com gratidão diária, sabendo que o Senhor é um Deus que responde a nossa oração todos os dias. E eu te peço aqui, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, pela vida de cada uma mãe, Senhor Deus, pela vida de cada filho, por cada família aqui representada, que seja qualquer pedido, Senhor,
seja de saúde, seja, Senhor, nas finanças, seja no casamento, seja de um filho, Senhor Deus, que está fora dos caminhos, seja, Senhor, em nome de Jesus, qualquer pedido, Senhor Deus, na área emocional, mental, Senhor, que o Senhor possa suprir cada uma das nossas necessidades em glória agora, em nome de Jesus. Senhor, nós repreendemos, ó Pai, toda a ação do inimigo contra as nossas vidas, toda a ação do inferno, Senhor Deus, que venha trazer desânimo, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que venha nos impedir de orar. Tudo que nos impede, Senhor Deus, de orar, ó Pai. Eu vejo muitas mães aqui que às vezes estão desanimadas, porque o inimigo tem colocado desânimo, Senhor Deus, de orar, porque é aí que está a nossa vitória. É você orando que a vitória vem, é você orando que Deus faz milagres, é você orando que as coisas acontecem, que montanhas se movem. Senhor, não deixe que Satanás retire de nós, Senhor, a oração, o diálogo com o Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, restaura vidas aqui, restaura o ânimo de mães aqui, Senhor, restaura o ânimo, Senhor, de esposas aqui, restaura o ânimo de filhas aqui, em nome de Jesus, ó Pai. Através da oração, Deus, através da oração, Pai. Eu vejo, Senhor Deus, por um caminho o inimigo vem, mas por 7 ele voltará. Em nome de Jesus, ó Pai. Em qualquer área que o diabo esteja, Senhor, trabalhando, esteja tentando, Senhor Deus, entrar pelas brechas, ó Deus. Nós agora fechamos, envia os teus anjos para fechar essas brechas, ó Pai, e para lutar em nosso favor. Que o Senhor possa lutar em favor de cada família aqui representada, de cada filho, Senhor, de cada casa, de cada casamento, de cada saúde, Pai. Saúde física, mental, espiritual, em nome de Jesus, ó Deus. Nós pedimos ao Senhor agora o pão de cada dia, o pão espiritual, o pão físico, Senhor. O pão de cada dia o Senhor tem nos dado todos os dias, nos sustenta, Senhor Deus, as famílias aqui, sustenta, Senhor, sustenta, Pai, nós pedimos o sustento de cada dia, Senhor, para vencer tantas coisas que estão acontecendo. Eu te peço discernimento espiritual para cada mãe, para cada mulher, para saber, Senhor Deus, ter olhos de águia, visão de águia, voar acima das circunstâncias, ó Deus, saber o que é certo e o que é errado, saber o que é bom para a família, saber o que é bom para o filho. Eu te peço agora, em nome de Jesus, discernimento espiritual para nós, para saber vencer a cada dia, para saber viver a cada dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém? Lembre então que você está vivendo oração, que você já fez e que você ainda vai viver muitos dias de oração. Hoje à noite nós temos o culto Mães que Oram, vai ser com a Flávia Teodoro, 8 horas da noite. O link do Zoom tá ali na biografia, né? Pegue lá e participe hoje à noite. Convide mais mães para poder participar. A gente vai estar ali no momento juntas, né? Compartilhando da palavra, orando juntas. Ali é mais interativo. Então faça isso hoje à noite, 8 horas da noite, viu? Deus abençoe, Deus abençoe. Beijo para vocês, Deus abençoe.